Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 18. Fique de pé junto comigo, para que possamos fazer juntos a leitura desse texto bíblico. Eu quero falar com você sobre intercessão. Um verdadeiro intercessor na prática, para além de conceitos e filosofias, a prática da intercessão. Vamos entender que todo cristão foi chamado para interceder. Amém? Talvez nem todos vão participar de ministérios de intercessão, mas todos foram chamados para ter uma vida de intercessão ativa. Gênesis capítulo 18. Está no capítulo 1, amor. Gênesis capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 23. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não farias justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 50 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor. Eu já estava bravo aqui, irmão. Seja sincero, a Maiara estava falando comigo, isso é a verdade. Quem não fica bravo com Abraão quando lê esse capítulo aqui? Começa a dar uma agonia, né? Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez falo. Se porventura se acharem ali 10, ele disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Apenas feche seus olhos comigo. Não precisa pôr fundo não, tá? Por favor. Apenas feche os seus olhos juntamente comigo. Senhor, nós te glorificamos pela tua poderosa palavra, Senhor. Te glorificamos porque o Senhor é bom o tempo todo. Te glorificamos porque o Senhor reina neste ambiente, reina neste lugar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E nós te pedimos humildemente: fale conosco, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, que a nossa mente esteja receptiva, que a mente dos meus irmãos esteja receptiva à tua palavra. Nossos corações sejam nessa noite como um solo fértil, Senhor. Os nossos ouvidos venham servir, estejam aguçados para compreender a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Senhor, o que o Senhor falar, eu vou entender que é para mim. Fala assim: o Senhor não fala com quem não veio. Mas a gente fala assim: essa palavra era para fulano. Não é, irmão. Eu sempre falo isso, que Deus não é fofoqueiro. É você que fala das pessoas quando elas não estão. Amém. Deus não fala de alguém se a pessoa não está. Deus não fica falando mal dos outros.
A gente tem essa péssima mania. O Senhor não, o Senhor fala com quem está presente, com quem está na casa. Hoje, desde o início do culto, sentimos a presença do amado Espírito Santo. E nós temos falado muito sobre isso. Sempre que eu for ministrar o louvor, eu vou acabar falando novamente sobre isso, que nós não temos que ser pentecostais no nome, mas na prática. Nós não temos que ser pentecostais na placa, mas na alma. Amém. E o que é o pentecostal? É aquele que entendeu que há um movimento do Espírito Santo acontecendo ainda na terra. Amém. Que crê na movimentação do Espírito Santo, que crê no derramamento dos dons do Espírito. Eu falo que nós, às vezes, temos o título de assembleanos, mas caímos num tradicionalismo e esquecemos que culto é sacrifício. Culto é sacrifício. Glória a Deus. Não é espetáculo, não é show. Aqui não é uma plateia e aqui o palco. Embora tenha se tornado em alguns ambientes como se fosse um teatro, a verdade é que todos nós entramos aqui pelo mesmo motivo. Independente dos que cantam, dos que pregam, independente de quem está na porta, de quem está escalado para isso ou aquilo, todos vieram para prestar culto, sim ou não? Sim, sim, glória a Deus. E se eu vim prestar culto, eu tenho que entender biblicamente o que é culto. Culto é sacrifício de louvor, é sacrifício de adoração, e não existe sacrifício sem esforço. Quem aqui já teve a experiência? Obrigado, Pedro. Quem aqui, maravilha, já teve essa experiência de entrar no quarto e falar assim: vem Jesus, e de repente vem toda a glória de Deus sobre você, e você fala amém, já está bom. Não sei, às vezes você é o filhinho queridão, e acontece sempre. Porque eu entendi que tem que ter realmente um preço a ser pago. Há um preço a ser pago pela presença. Há um preço a ser pago pela glória de Deus. Quantas vezes já entrei no quarto para adorar, irmão, para orar, e fiquei ali 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, aí começa: poxa, será que eu estou em pecado? Será que tem que pedir perdão para alguém? O que está acontecendo? Mas demora para você realmente levantar o seu altar de adoração, o seu sacrifício. E às vezes nós entramos no culto com a ideia de que o sacrifício está pronto. O sacrifício que está consumado é o sacrifício para a salvação e para o perdão dos nossos pecados. Não tem nada que você precise ou deva fazer para que os seus pecados sejam perdoados, porque o perdão é mediante a graça de Cristo. A graça que foi liberada na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, amém? Então não existe penitência. Eu vou subir 30 vezes um monte para ser perdoado. Eu vou em 15 cultos para ser... Não existe isso. Agora, se eu quero a manifestação da glória de Deus, então há um preço a ser pago. Por isso eu falo com você: entrou na igreja, venha com a ideia de oferecer um sacrifício a Ele. Glória a Deus. E não há sacrifício sem esforço. Há um preço a ser pago. Eu entendo que o início do culto é o momento onde eu vou começar a oferecer o que eu trouxe. Glória a Jesus. Então eu falo para você em nome de Jesus: todas as vezes que você entrar aqui, não entre mais preocupado com as demandas do ministério do que a adoração que você tem que entregar, do que o sacrifício que você tem que oferecer. Eu não sei você, mas se eu entrar no culto e não sentir a presença de Deus, alguma coisa está errada. Aí tem quem fala assim: mas cada dia é um dia. Eu não, eu dependo da presença. O meu movimento depende da presença. O meu respirar depende da presença, e da presença manifesta. Fala assim: não, eu não preciso, eu vou por fé. Mas a fé é uma certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Agora o Espírito Santo, Ele está neste lugar e Ele deseja se manifestar todos os dias. Diga: o prazer do Espírito Santo é manifestar a sua doce presença. Agora o problema é que às vezes a gente olha: poxa, o irmão está chorando ali, o irmão está adorando, e o outro está se entregando, o outro está falando em línguas, e eu estou mais preocupado em julgar o ambiente do que entregar o meu sacrifício. E aí eu fico assim, igual aqueles peixinhos de aquário assim. É desse jeito, Jesus. Aí alguém está falando em línguas, eu olho assim: glória a Deus. Para que tudo isso? Glória a Deus. Aí o outro dá um glória a Deus, aí eu falo: na
O outro pula ali, carnudo. O outro dá uma saudação lá, tudo errado. E você? Está oferecendo o que aí? Aleluia. Juízo. Que nós venhamos realmente, irmãos, Glória a Deus. estar aqui com esse discernimento. Glória a Deus. Você não pode julgar o culto de ninguém. Aleluia. Eu não posso julgar o culto de ninguém. Mas eu preciso ter esse entendimento. Glória a Que eu Deus. tenho que entrar aqui todos os dias para oferecer um culto racional. É nítido, irmão. Ainda mais para quem é, por exemplo, eu que sou ministro de louvor há sei quantos anos. É nítido quando você está ministrando louvor e você sabe quem está envolvido no culto e quem não está. E não é pelo barulho, viu? Não é pelo barulho, pelo oba-oba, pela bateção de palma, pelo pulo, pela voz alta, mas há uma expressão de adoração. Aleluia. Há uma reverência na adoração, há um olhar centrado Oh, aleluia. no alto, no trono. Aleluia. Não é aquele irmão que ele é mais quieto, ele não está bradando aqui, mas você sabe que ele está conectado no ambiente sobrenatural. Deus maravilhoso. Então que nós venhamos carregar esse entendimento. Bom, eu disse que todos nós somos chamados para interceder. E de cara eu quero dizer para você, intercessão também é um preço a ser pago. Ninguém pode ser intercessor se não gosta de orar pelas pessoas. Se você é alguém que fala assim, eu não consigo gastar tempo orando por ninguém, então você não é intercessor. Porque a intercessão é entrar na brecha por alguém. O que é o intercessor? O intercessor é aquele que entra na brecha por outra pessoa. Quem aqui que é filho, quem aqui cresceu na igreja, levanta a mão. Então alguns cresceram na igreja. Dos que cresceram na igreja, quantos já acordaram de madrugada com a sua mãe, com a mão na sua cabeça ali? Intercessão. Quantas vezes já acordei de madrugada escutando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É quando eu abro o olho está a mão da minha mãe aqui, ó. Só me resta dizer amém. Naquela madrugada, quantas vezes eu acordei na madrugada com a minha mãe intercedendo por mim. Ah, mas a minha mãe sempre orou por mim ali, mas eu não consigo fazer isso. O que me falta? Talvez um pouquinho de vergonha na cara, um pouquinho de ousadia e também um pouco de entendimento a respeito do poder da intercessão. Eu gosto de interceder, mas eu nunca levantei e fiz isso pelo meu filho, pela minha filha. Então tá aí, aprende hoje. Ah, mas será que faz efeito? Eu estou aqui, pela graça de Deus, estou aqui. Então, a intercessão é um preço a ser pago. Nós precisamos entender que existem alguns modelos de intercessão na Bíblia. E dentre eles nós citamos aqui agora o modelo do intercessor Abraão. Quem está no plano de leitura já passou por esse capítulo, né? Esses dias. E nós achamos algo interessante, né? Como Deus vai alinhando as coisas. Quando a igreja caminha num só espírito, irmão, de repente você vê que até o culto fica mais todos alinhados, né? Discernindo no mesmo espírito. A gente está lendo um livro com os líderes. Acredito que todos os líderes estão lendo. Amanhã nós vamos falar sobre esse livro aqui na reunião. O nome desse livro é Lealdade e Deslealdade. Uma das coisas que fala nesse livro é de gente que tem um espírito independente. Ele nunca se une naquilo que está sendo feito, porque ele acha que ele já está fazendo alguma coisa e basta ele fazer o que deu na cabeça dele fazer, o que Deus mandou ele fazer. Esse espírito independente não é algo bom, é um espírito de rebeldia. De alguém que não consegue andar alinhado, ajustado com o corpo. Vamos jejuar todo mundo na quarta. Não, meu dia de jejum é na sexta. Vamos todo mundo ler Gênesis. Não, mas eu estou lendo Mateus. Vamos todo mundo orar às 8. Não, mas meu horário de orar é às 7. E essa pessoa nunca se envolve naquilo que o corpo de Cristo está fazendo. O corpo de Cristo está andando para a direita e eu quero andar para a esquerda. Se você pode, diga para quem está do seu lado. Diga, você faz parte do corpo. Agora, a não ser que você queira apodrecer e morrer, você precisa estar ajustado com o corpo de Cristo. Amém? Ah, não, mas eu tenho a minha vida com Deus. Sua vida com Deus depende da fluidez do corpo de Cristo. Glória, aleluia. Irmão, no livro de Apocalipse, irmão Rosana. É assim mesmo. Mulheres com propósito. Maravilha.
maravilha. No livro de Apocalipse, a palavra diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Entenda alguma coisa. O Espírito e a noiva falam a mesma língua. E quem é a noiva? A noiva é a igreja de Cristo. Glória a Deus. E se eu não sou a igreja de Cristo, eu falo assim, mas eu sou o templo. Não, você faz parte do templo. Porque nós somos um corpo. Então nós dependemos uns dos outros e precisamos estar alinhados uns com os outros. Amém? Então nós entendemos esse trecho que fala a respeito desse modelo de intercessão de Abraão. Quem aqui pode me dizer em quem que Abraão queria chegar, afinal das contas? Em Ló. Em todo o tempo ele, na verdade, estava querendo chegar em Ló. Mas ele começa a falar com Deus como quem fala a um amigo. Ele entra na presença de Deus e ele vai aproveitar aquele tempo que ele tem agora com Deus, não para falar de si mesmo, não para pedir algo para si mesmo, não para pedir mais terra, mais posses, mais riqueza. Ele vai entrar agora na presença de Deus para interceder. Ele vai batalhar pela salvação de quem? De Ló. Nós estamos aqui, irmãos, nas quarta-feiras. Glória a Deus. Semana passada fizemos um jejum com toda a igreja. Glória a Jesus. Quem fez o jejum na semana passada? Amém. Jejuamos aqui pelas famílias. Glória a Deus. À noite tivemos um culto aqui extraordinário. Aleluia. Para não sentir a presença de Deus, irmãos, em alguns cultos tem que estar muito na carne, vai pingando sangue. Tem que estar muito na carne. Porque o ambiente está de glória. Amém. E nós temos declarado salvação. Glória a Deus. Temos declarado que a nossa casa será salva, será alcançada. Agora precisamos entender que há um preço a ser pago para que isso aconteça. E esse preço é o preço da intercessão. Amém. Glória a Deus. Abraão se posiciona agora diante de Deus e ele começa uma conversa com o Senhor. Aleluia. Ele fala, Senhor, parece que ele começa a falar coisas um pouco óbvias no início, mas ele, na sua sinceridade, ele começa a abrir o seu coração a Deus. Deus, o Senhor vai tratar o ímpio como o Senhor trata o justo? Amém. O Senhor vai tratar no mesmo peso? O Senhor vai destruir Sodoma? Mas e se tiver 50 justos lá? Mesmo assim o Senhor vai destruir? E o que Deus fala? Aleluia. Não destruirei por causa dos 50. Ele vai diminuindo. Se Deus não... Eu acho que Deus já deveria estar olhando para ele assim, tipo, tá, Abraão. Senão ele tinha chegado, e se for 9? E se for 8? Mas ele sentiu, eu tenho certeza que no olhar dele, e na conversa ele já sentiu que Deus já sabia, que era sobre Ló que ele estava falando, sobre a casa de Ló. E Deus vai falando, se tiver 45 eu vou poupar, se tiver 30 eu vou poupar, se tiver 20, se tiver 10 eu pouparei. Agora nós vamos entender que qual foi a casa que foi poupada? Foi a casa de Ló. Ló era o que de Abraão, irmãos? Sobrinho de Abraão. Eu vou perguntar para você, quantas vezes você sentou com Deus para interceder pelo seu sobrinho? Só por ele. Olha só. Ontem o irmão Gilberto nos levou lá na casa da família dele, né, Gilberto? Gilberto tem, são 11 irmãos que você tem, Gil? 12? Olha que maravilha. Pouquinho, só um time de futebol. O time é 12, não? 11. É 11? Não tem um de reserva ainda aí. É o juiz, pô. É o juiz. E Gilberto nos levou lá e fizemos um culto. Não é isso aí, Gilberto? Lá na casa da irmã dele foi maravilhoso. Parece que não ia ter muita gente, daqui a pouco foi entrando gente. Falei, misericórdia. Que benção essa congregação aqui, né, Marcos? Glória. Hã? Encheu. E no final, quando nós fizemos o apelo, ninguém levantou a mão para aceitar Jesus. E eu senti no meu coração naquele momento, eu precisava falar uma palavra pontual, para que o inimigo não lançasse nenhum pensamento de frustração no coração do Gilberto. Porque não significa que porque não aconteceu naquele momento, não significa que não foi gerado. Amém? Não significa que não foi gerado algo. A semente foi lançada e com o tempo ela germinará, ela brotará. Glória a Deus.
Mas eu achei interessante esse coração do Gilberto, falar assim, peraí, ele falou assim, minha família não vem na igreja, eu vou fazer um culto lá na casa deles. Olha que coisa linda, Jesus. Achei muito bonita essa atitude dele. Glória a Deus. Porque ele não estava pensando em si, ele está pensando na família dele. Ele falou assim, peraí, meus irmãos não vão na igreja. Eu chamo, eles não vão. Então eu já sei, eu vou levar a igreja até a casa deles. Aleluia. Glória a Deus. Abraão, ele investiu tempo de oração, conversando com Deus, intercedendo por Ló. E nós precisamos entender que de fato Ló foi alcançado por conta da vida de Abraão. Porque a aliança que Deus tinha era com quem? Era com Abraão. Mas Deus poupou a vida de Ló por amor a Abraão. Da mesma forma, você tem que crer e tomar posse dessa verdade, que Deus poupará a sua casa, salvará a sua casa, os seus filhos, os seus irmãos, os seus pais, os seus parentes, por causa da sua intercessão. Aleluia. Agora, se a minha oração, ela se resume naquilo que eu quero para mim, nos meus bens, no meu querer, então eu estou deixando de entrar na brecha por alguém. Eu não posso esperar que o pastor faça isso por mim. Eu não posso esperar que o meu líder faça isso por mim. Eu lembro de uma época quando eu comecei a ser líder de jovens, e eu vinha para a igreja todo dia orar. Mas a minha oração era uma oração de busca pela presença de Deus. Eu ajoelhava e eu ficava, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, eu quero a tua presença. E orando em línguas e orando por mim. Quero mais, eu quero mais, quero mais, quero mais. Eu quero a glória, eu quero o poder, quero o fogo, E ficava aqui uma hora, e era gostoso, irmão, era maravilhoso. Só que o grupo de jovens, irmão, começou a entrar numa picuinha, uma fofocalhada, uma quebradeira. Aí eu falei, não, peraí, pô, tá errado. Aí eu lembro que eu saí de uma oração que passei no fórum, minha mãe trabalhava lá. Eu falei, mãe, tem uma coisa errada aí, pô. Tô orando todo dia. Tô todo dia de manhã na igreja orando, mas os jovens estão nessa quebradeira toda aí. É um querendo pendurar a cabeça do outro. Minha mãe falou assim, é porque você tem que parar de... Eu lembro que minha mãe falou assim, você tem que soltar esse violãozinho seu um pouco. Parar de pedir, quero mais da tua presença, e começar a interceder pelas pessoas. É maravilhoso o que você está fazendo para você. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo, visto que ninguém entende, mas em mistérios fala com Deus. Então quando eu fico orando em línguas, eu estou edificando a mim mesmo, a eu mesmo. E realmente o meu espírito é edificado. Agora a intercessão é diferente. E eu falei assim, entendi. Ela falou assim, amanhã de manhã chega diferente lá na igreja. Faz o seu período lá, ora em línguas, canta as suas canções lá, mas depois se levanta para guerrear na intercessão. Eu tinha a idade dessas meninas aqui, que já são adultas. Eu tenho 18 anos. E eu comecei a andar por essa igrejinha, irmão, que era metade desse tamanho aqui. Eu falei assim, então é assim, então vamos para cima. Eu já sabia como funcionava, porque eu andava com as irmãs. Eu andava com as irmãs, então eu já entendia o mistério. Só não tinha a prática, mano. Eu cresci nos mantos, irmão, nas campanhas, só assistindo como que as irmãs se movimentavam, como é que elas oravam, o que elas faziam. Então eu já sabia, precisava praticar. Sim, entendi, então alto lá, agora é o momento. E eu entrei e comecei a andar pela igreja, irmão. Eu fui colocando a mão na cadeira. Eu lembro que eu andei por ali, eu coloquei a mão, Senhor, aqui senta fulano de tal, Senhor. Senhor, esse camarada está fazendo tonteira, Senhor. Eu não estou aguentando mais. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida dele, transforma a vida dele. E eu falava o nome daquela pessoa e ficava um tempo orando somente por ele. Depois eu falava, Senhor, essa cadeira é a cadeira onde você está falando de tal. Senhor, em nome de Jesus eu colocava a mão na cadeira, irmão. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida dessa pessoa. Eu determino, e comecei a orar. Senhor, esse aqui, ele está fraco. Ele está oscilando, Senhor, fortalece ele nesse momento. Tenha misericórdia da vida dele, perdoa ele, Senhor, alcança ele. Senhor, esse aqui, aquele que sentava aqui se afastou. Se afastou, ele não está vindo mais, Senhor. Eu não sei onde ele está.
acreditar, mas o Senhor sabe. Alcança. E comecei a caminhar pela igreja. Todos os dias de manhã. Era a mesma disciplina. Eu pegava o violão, adorava, orava em línguas e depois eu ia para essa oração ofensiva. Primeiro era essa oração de defesa, edificação pessoal, orando em línguas, orando no Espírito Santo. Mas depois eu ia para essa oração ofensiva, oração de ataque, oração de guerra, onde eu ia orar pelo grupo, por cada jovem, citando o nome de cada jovem, orando especificamente por cada situação. E, entre aspas, de repente, porque não é de repente, há uma movimentação no mundo espiritual quando isso acontece. As coisas começaram a mudar. Quem estava afastado começou a voltar. O briguento começou a pedir perdão, começou a acalmar, começou a ficar manso. O poder da intercessão. Eu lembro que nesse tempo eu orando por um jovem, falando: Senhor, traga as claras aquilo que está em oculto, para que haja limpeza neste grupo. E vez ou outra o Senhor vai dar uma balançadinha na árvore, irmão. Fica tranquilo. Desse jeito. Fica tranquilo. Estava orando com os jovens, demos as mãos, e era na rua. Então eu oro com o olho aberto na rua. Não oro com o olho fechado. Não sei o que está vindo, né? Quem está vindo. E de repente, no meio daquela oração, um dos jovens, ele começa a dar uma risadinha bem sarcástica. O demônio no corpo daquele jovem, irmão, que era membro da igreja, que ceava, batizado, começou a dar uma risadinha sarcástica ali. Falei: Satanás, eu te repreendo agora em nome de Jesus. O pessoal abriu o olho e não entendeu nada. Aí eu vi que o demônio saiu. O rapaz olhou para mim e falou: o que está acontecendo? Eu falei: não, depois a gente conversa, fique em paz. Nesse mesmo tempo, falando do poder da intercessão, amém? Amém. Nós vivemos uma experiência. Eu contei, estava contando para alguém essa experiência esses dias atrás. Cheguei em casa, nesse tempo eu estava gravando num estúdio lá do outro lado. E eu chegava em casa por volta de meia-noite, 1h da manhã. Eu cheguei em casa e no caminho, o meu coração começou a ficar aflito e preocupado com uma determinada pessoa. Todos os irmãos aqui, irmãs, que têm uma vida ativa na intercessão, sabem o que é isso. O Senhor coloca uma pessoa específica no teu coração para você orar. Sim ou não? Sim. Você dobra o joelho e o Espírito Santo fala: ora por fulano. Às vezes nem é alguém do teu convívio. Você vai ficar meia hora orando por uma pessoa específica. Eu lembro que eu voltei e um jovem ficou no meu coração. E quando eu cheguei em casa, eu falei: meu Deus, o que será que está acontecendo? O coração apertou. E eu mandei uma mensagem para ele. Olha que coisa interessante, irmão. Eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp. Quando eu mandei aquela mensagem, chegou uma mensagem assim para mim no WhatsApp: você já perdeu, essa alma é minha. Por mensagem mesmo. E começou, só que não aparecia. Agora tem alguns recursos do WhatsApp, né? Algumas funções estão sendo liberadas, mas antigamente não tinha como ocultar se estava online ou não, se estava digitando ou não. Não aparecia digitando, só apareciam as mensagens. E um monte de gargalhada. Essa alma é minha, mas era muito rápido. Não dava tempo de digitar. E eu, na hora que eu olhei aquilo, meu corpo inteiro se arrepiou, irmão. Meu corpo inteiro se arrepiou. E eu comecei ali repreender por mensagem. Está repreendido em nome de Jesus. Chegava: está repreendido nada. Falei: o que é isso que está acontecendo aqui? E aí de repente começou a chegar umas mensagens que é a letra de uma música. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com música. É uma música de terreiro de Umbanda. Terreiro de Umbanda. Uma música, eu vou falar um trechinho que fala: obá, obá, obá. Isso é música de terreiro, não é simplesmente MPB. Começou a aparecer a letra dessa música. Começou a mandar palavras. Eu peguei e joguei aquelas palavras no Google e na hora apareceu o canto de não sei quem, do terreiro de Umbanda. E as palavras eram palavras de maldição. E eu comecei a repreender. De repente caiu um coco em cima de casa do nada, assim. Eu falei: meu Deus. E tudo escuro. Aí fui lá chamar minha mãe para eu precisar de reforços. Vou precisar de cobertura aqui. Aí meu pai, não sei como, aliás sei, né, o Espírito Santo, ele vem na sala assim, ele olha para mim e fala assim: rapaz, solta esse celular aí.
que você está falando aí é com o demônio. Falei, meu Deus, como assim, pai? Falei assim, o que você está falando aí? Falei, então, estou falando aqui, mas falei assim, isso aí não é a pessoa, isso aí é o demônio. Solta esse celular e vai orar. Como que eles sabiam? Espírito de Deus. Soltei o celular, Glória a Deus. fui orar e interceder por aquela alma. Meus pais também intercedendo no quarto, orando pela vida daquele jovem. Glória a Deus. Quando foi de manhã, falei, mãe, a gente precisa ir na casa dele. Vamos atrás dele, eu fiquei preocupado. Depois não respondeu mais. Chegamos na casa dele de manhã. Batemos lá, aí ele sai. E aí eu falei assim, rapaz, o que aconteceu com você essa noite? Ele falou assim, olha, não sei. Não sei o que aconteceu. Falei, como você não sabe? Eu tentei falar com você e não consegui. Aí ele falou assim, eu posso te contar a verdade? Eu fui para uma festa e de repente eu só sei que os meus irmãos falaram que eu comecei a quebrar tudo dentro da festa lá. Comecei a pegar as garrafas, jogar tudo no chão. Fui para cima de todo mundo e ninguém conseguia me segurar. Meus irmãos pegaram e me levaram para outro lugar. Quando eu acordei com essa tatuagem no meu braço. Os caras lá no meio daquela bagunça fizeram uma tatuagem no braço dele com um símbolo. E ele disse que não sabe o que aconteceu. Mas os irmãos dele brigaram com ele e acabou a festa lá, chamaram a polícia, chamou tudo. Mas ninguém conseguia conter ele, porque ele quebrava a casa toda. E foi exatamente no momento que o demônio estava falando que a vida dele já estava tomada. E aí eu falei, cadê teu celular? Aí ele falou assim, está aqui. Eu falei, deixa eu ver a nossa conversa. Quando abrimos na conversa dele não tinha nada. Eu falei, tu apagou? O senhor falou assim, olha, eu não peguei no meu celular hoje. Não peguei no meu celular. Não é impressionante isso? É muito forte o que aconteceu. Naquela madrugada, o diabo estava tentando destruir a vida dele. O diabo estava tentando acabar com a vida dele. E foi quando nós nos posicionamos para guerrear em oração. Não fazia ideia de onde aquele jovem estava, o que ele estava fazendo, mas eu tenho certeza que a intercessão não permitiu que Satanás destruísse a vida daquele jovem naquela madrugada. Existem jovens que eu já parei para conversar e falei, rapaz, você sabe que você só está aqui por causa da intercessão de sua avó, por causa da intercessão de sua mãe, do seu pai, do seu parente, porque isso é real. Isso é real. Você que acha que você é um super crentão, você está aqui porque alguém orou por você. Amém, glória a Deus. A verdade é essa, nós precisamos pagar um preço na intercessão. Quantos de nós temos investido tempo, não vou falar gastado tempo, mas investido tempo orando pelas pessoas? Quantos de nós ainda temos caderno de oração onde listamos aí o nome das pessoas pelas quais nós precisamos interceder? Quantos de nós, irmãos, ao dobrar os joelhos, às vezes só lembramos das nossas demandas, esquecemos de interceder? Abre comigo o livro de Números, capítulo 12. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo onde o cristão, que deveria ser um ser espiritual, está batalhando mais com armas naturais do que sobrenaturais. Batalhando mais com armas humanas do que armas espirituais. Tem pessoas que ficam falando que os crentes são fanáticos, são ignorantes, porque não têm conhecimento, quando na verdade, na prática, quem ainda movimenta o mundo espiritual não é quem conhece muito, é quem tem vida prática de oração, jejum e intimidade. Glória a Deus. Eu conheço gente analfabeta, que se o demônio estiver lá na esquina, a pessoa passar, o demônio corre. E eu conheço gente pós-graduada, que o demônio dá um chute nele e não acontece nada. Uma Benedita que fala isso, né? É uma realidade. Tem crente, irmão, que abrir a Bíblia aqui, eu quero ler aqui em Genésios. Eu quero ler aqui em Exodó, você fala, não sabe nem ler. Mas pergunta quem é ele no mundo espiritual. Agora tem gente que tem pompa, que fala bem, tem oratória, tem isso, tem aquilo, mas o demônio fala assim, esse aí, essa aí, quem somos nós no mundo espiritual? Eu falo muito isso, que a gente tem que ser, irmãos,
temido no inferno, respeitado na terra e conhecido no céu. O demônio tem que olhar para você e falar assim: peraí, esse crente aí é perigoso. Eu não posso me meter com ele. Quantos aqui, ao decorrer desse ano, tiveram experiências expulsando ativamente demônios do corpo de alguma pessoa? Nós precisamos ter vivências assim. Não me olha com essa cara. Eu ia falar assim, ainda essa semana eu não vou falar isso não. Amém. Mas pode acontecer por esses dias. Você está no mercado, na hora de passar no caixa, a pessoa mudar a voz ali, irmão. E aí? Peraí. Pastor, só fala, sai em nome de Jesus, vai acontecer aqui. Não, irmão. E se for no seu ambiente de trabalho? Imagina, Rayane, você está lá no restaurante, na hora que você chega na mesa lá, quer fazer o pedido? Quero. E aí? Não, sangue de Jesus tem poder. Sai daqui. Você vai correr, subir na moto e ir embora? Não, você vai ter que falar: o Carlão, dá licença aqui, que agora é comigo, meu amigo. Em nome de Jesus eu te repreendo, sai daqui agora. Temos que caminhar nessa autoridade, nessa ousadia, amém? Amém. Irmãos, o nosso inimigo não quer que a gente fale sobre esses assuntos. Ele quer que a gente viva um cristianismo natural. E qual que é o cristianismo natural? Vai para a igreja, volta para casa, tem a sua roupinha de culto, escuta os seus louvores, mas não se mete com o mundo espiritual, não. Não incomoda o mundo espiritual, não. Fica na sua, canta o seu hino ali. Aí você vai: essa madrugada eu vou entrar na oração. Pelo sangue. Aí o gato anda no telhado, tum-tum. Em nome de Jesus, vou dormir. Até quando isso, irmão? Até quando? Não, hoje eu vou orar até o sol raiar. Aí a geladeira, não sei a sua geladeira, mas a minha geladeira, irmão, às vezes dá vontade de falar: sai em nome de Jesus. Tac, 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 tac. Que isso? Eu voltei a morar no topo e não estou sabendo. Tac, tac, tac. Que isso? A gente precisa discernir as coisas espirituais e entender que precisamos restaurar esse ambiente de intercessão, essa vida ativa de intercessão. Temos que separar um tempo apenas para orar por pessoas, pela nossa família, pela nossa casa. Agora, há algo sobrenatural que acontece durante a intercessão. O que acontece na intercessão? O meu coração começa a ser envolto numa confiança. Quanto mais eu entro na intercessão, mais o meu coração se enche dessa verdade, que Deus é poderoso para fazer. Por quê? Porque a intercessão não é um monólogo. Eu estou falando com Deus, e Deus, que é real, Ele começa a manifestar a sua misericórdia sobre mim. Quando não tenho uma vida ativa de intercessão, não estou atento aos sinais. Quando eu tenho uma vida ativa de intercessão, eu fico atento aos sinais. Por quê? Porque eu estou clamando a Deus. Aquilo que parece ser comum, aquela atitude comum, eu falo: peraí, isso aqui é espiritual. Isso aqui é espiritual, peraí, isso aqui é um sinal que Deus falou comigo durante a oração que Ele me daria. Aquilo que parece ser comum, alguém fala: olha, um carro quase bateu em mim hoje. Eu falo assim: é assim mesmo, né? Ele ela está uma loucura. Mas quem está na intercessão, você sabe que você guerreou ali. E aquilo ali não foi uma coisa banal, não foi uma coincidência. Foram os anjos do Senhor trabalhando em favor da tua casa, da tua família. Por isso, Abraão, é hora de entrar na intercessão de forma mais ativa. Números capítulo 12. Oh, aleluia, Deus. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Primeira coisa que a gente entende aqui: Miriam e Arão começaram a achar que agora eles tinham o mesmo peso no mundo espiritual que Moisés. Olha que perigoso. Quem era o líder espiritual? Moisés.
Mas Miriam e Arão começam assim agora. Peraí. E a gente? A gente também está aí. A gente também tem esse poder aí. Por que só Moisés? E o detalhe aqui é: e o Senhor ouviu. Deus não falou nada, mas Deus ouviu. Deus ouviu. Segue, por favor. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e Arão e a Miriam: vós três, saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Misericórdia. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Aleluia! Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, opa, já mudou o tratamento. Se você ler nos versículos anteriores, estão falando assim: Deus fala só com Moisés, ele não fala com o Senhor Moisés, com o líder Moisés. Fala só com Moisés e com a gente não. Agora que ele percebe o que Deus tinha com Moisés, ele fala assim: ah, Senhor meu, falando com Moisés, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com o que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: olha, irmão, é muito forte isso aqui. Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém depois o povo partiu de Azerote, e assentaram no arraial no deserto de Parã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Pode parar aí. Se você quiser ler depois, você lê em casa. Mas o desfecho dessa história é que depois desses dias determinados, o Senhor decide curar Miriam daquela lepra por causa da intercessão de Moisés. Por causa da intercessão de Moisés, o Senhor então, ele decide fazer algo. Tem outras mensagens nesse texto, por exemplo, uma mensagem de que uma pessoa que é venenosa, que fala demais, que é fofoqueira, que é desonrosa, ela pode ser leprosa e atrasar o movimento de todo o corpo. Porque Israel teve que ficar ali 7 dias, era para ter avançado, mas parou por causa dela. Não seja você esse que vai atrasar a igreja, amém? Oh glória, mas essa é outra mensagem. A verdade é, Moisés é um modelo de intercessão. Quando Moisés está falando com Deus por várias vezes, Deus fala assim: Moisés, estou cansado desse povo, vou acabar com tudo. E Moisés se levanta e fala assim: não, Deus, você não pode fazer isso. Olha a ousadia de Moisés, irmão. Moisés chega a dizer assim para Deus: Deus, se o Senhor fizer isso com o povo de Israel, vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito para morrer no deserto. O mais interessante de tudo é que Deus dá ouvido para ele. Assim, é mesmo, Moisés.
Então faz o seguinte, o meu anjo vai com o povo. Eu não posso, não vou destruir tudo. Moisés, não, Senhor. O anjo não. Não nos faça sair daqui sem a tua presença. E o Senhor decide ir. Olha que interessante a intercessão de Moisés. Moisés chega ao ponto de dizer, Senhor, eu prefiro que risque o meu nome do que mates esse povo. Olha o apego de Moisés com aquele povo e o poder da intercessão, o amor que ele tinha por aquelas almas. Nós vamos ver depois Paulo como modelo de intercessão. Também chegando a dizer, eu preferia ser anátema. O que significa anátema? Maldito. Olha o que Paulo fala, irmão. Para que meus irmãos fossem salvos. Se isso eu pudesse fazer para alcançar os meus irmãos, para salvar os meus irmãos, eu preferia ser considerado anátema, maldito, separado de Deus. Quem tem coragem de fazer uma oração dessa, irmão? Pelo amor de Deus. Mas era um coração apaixonado por almas. Um coração apaixonado pela intercessão. Se engana você que acha que Paulo tinha um ministério poderoso porque pregava muito. Ele mais orava do que pregava. Se você tem lido bastante, tem falado bastante, tem ido e voltado para vários lugares, mas isso tem roubado o seu tempo de oração, essa movimentação ela não está sendo boa. Nós precisamos ter mais tempo de intercessão, mais tempo de oração do que tempo de atuação. Porque quando eu estou atuando. Mas quando eu estou orando, Deus está atuando. Amém, glória a Deus. Quando eu estou intercedendo, Deus está fazendo. Glória a Deus. Por isso eu quero convidar você a colocar o teu coração nesse começo de ano na intercessão. Glória a Deus. Quem aqui tem algum parente que ainda não foi alcançado? Aí seja sincero agora, não precisa levantar a mão. Quantos de nós temos investido tempo a cada dia apenas orando pela nossa casa? Apenas orando pelos nossos irmãos, apenas orando pela nossa família. E alguém fala assim, não é muito falar que será ouvido. Não tira de contexto a palavra, porque vira pretexto para heresia. Amém? Não é a respeito disso que a palavra fala. A respeito da intercessão, a palavra dá outros modelos de pessoas que insistem e perseveram até que sejam ouvidas. Quando a palavra fala que não é de muito falar que seremos ouvidos, fala de ficar repetindo palavras ao vento sem entendimento, sem discernimento e sem raciocínio. Não é de alguém que decide se prostrar todos os dias pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor. Biblicamente, esse é o modelo de intercessão. Você vai ver Ezequiel, você vai ver Oséias, você vai ver Daniel, você vai ver os profetas tendo uma vida ativa da intercessão. E eles chegavam a se colocar no lugar dos pecadores. Você vai ver Ezequiel orando, Senhor, temos pecado contra ti. Senhor, nos perdoe pelo adultério, nos perdoe pela prostituição, nos perdoe pela idolatria. Ele não era um idólatra, mas ele se coloca na brecha para alguém. Ele se coloca no lugar de alguém. E nesse tempo, irmão, em 2024, nessa geração, aonde temos ouvido tantas mensagens bonitinhas no YouTube, de conquistar e avançar, conquistar e avançar, conquistar e avançar, só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Como prosperar em 2024? Como conquistar os meus objetivos em 2024? Ok, legal. Mas e a salvação da nossa família? Mas e a cura dos enfermos? Mas e a libertação da nossa casa? Volte os seus olhos para a intercessão. Eu finalizo as minhas palavras falando a respeito de um intercessor chamado Daniel Nash. Daniel Nash era um pastor local muito relevante na sua cidade, pregador do Evangelho. Muito importante, a Lu leu o livro, né, Lu? Muito relevante. Ele começou a ficar a idade um pouco avançada. O presbitério fez uma reunião e decidiram com a igreja que ele estava velho demais para pastorear. Separaram ele e elegeram um pastor no lugar dele. Ele fica muito triste e ele começa a perder um pouco da sua visão. Ele passa muito tempo agora dentro do seu quarto porque não podia pegar o sol do dia. E ele decide que agora que ele estava dentro do seu quarto mais tempo, então ele ia passar mais tempo em oração. Ele começou a entender que Deus tinha tirado ele do altar, era para que ele orasse mais tempo. E a história fala que
Daniel começou a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E Daniel começou a fazer uma rotina de intercessão dentro do seu quarto. Ele orava das 8 a meio-dia parava, almoçava e voltava. 1 hora ele continuava, orava até às 6. Terminava o seu turno, tomava um café, voltava para o ambiente de oração. Meu Deus. No outro dia a mesma coisa, ele entrava em oração, orava até meio-dia, Gilberto, parava, almoçava, voltava para a intercessão, horas e horas, dias e dias, dentro do quarto intocado, apenas intercedendo. A história fala que quando as pessoas tentavam entrar no quarto de Daniel, as pessoas eram expulsas. De tamanho poder que estava lá dentro, as pessoas não conseguiam entrar dentro do quarto. Tem um menino de louvor que às vezes nós cantamos algumas canções dele aqui chamado Jason Lee Jones. E Jason Lee Jones, ele fez um propósito de 10 horas de oração por dia. Eu tenho um amigo que foi em uma conferência em Minas, um tempo atrás, onde esse Jason Lee Jones estava. Um homem que estava orando, irmão, todos os dias, 10 horas por dia. Que loucura. Ele falou que ele começou orando 1 hora, 2 horas, quando viu, ele não conseguia orar menos de 10 horas. Ele disse que ele determinou orar só 10 horas, porque senão ele não conseguia fazer outras coisas. Só 10 horas. E as pessoas, irmão, passavam do lado daquele cara e ninguém conseguia ficar de pé do lado do homem. O demônio estava lá embaixo, ele movimentava a mão, o demônio já corria. Olha que coisa, as pessoas vomitando câncer assim, nos pés dele. Daniel Nash, ele entra então nessa vida de intercessão, nesse movimento de intercessão. E o Senhor revela para ele que agora ele não era mais um pregador, que agora era um novo tempo na vida dele. Ele ia caminhar como um pregador itinerante, mas ele não ia subir no altar para ministrar, ele ia ficar somente na intercessão. E durante as ministrações daquele pastor, ele começou a ganhar inúmeras almas. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, eram saradas, mas aquele pregador, ele tinha ciência de que a fluência da sua pregação se devia à intercessão de Daniel Nash. Ele declarava no altar: as pessoas estão sendo curadas porque tem alguém de joelhos dobrados. As pessoas estão sendo alcançadas porque Daniel está de joelho dobrado. Eu não faço nada sozinho. A história fala que esse Daniel Nash, ele orava tanto, irmão, com tanta intensidade, que ele entrava no meio do mato para orar. As pessoas a quilômetros de distância, Márcio, caíam em arrependimento ao ouvir a voz daquele homem orando. Ele orava com tanta intensidade, irmã Fernanda, que a história fala que as pessoas distantes, os camponeses, passavam pela cidade e de repente caíam de joelho no meio da rua, por causa da intercessão de Daniel Nash. Nesse tempo, irmãos, mais do que querer fazer, mais do que querer executar, aparecer, se promover, estar nos holofotes, precisamos desejar uma vida de intercessão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais do que querer o palco, as luzes, o microfone na mão, mais do que os aplausos dos homens, mais do que likes e comentários, precisamos restaurar nossa vida de intercessão. Existem pessoas que vão partir dessa terra e não serão conhecidas pelos homens. Existem pessoas que serão muito conhecidas pelos homens, mas existem pessoas que são conhecidas no céu. E eu quero ser uma delas. Fique de pé junto comigo em nome de Jesus. Mais do que qualquer fundamento e instrução, o que eu preciso é de disposição e amor por almas, amor por vidas. Quantos entendem essa palavra? Eu entendo claramente que não é uma palavra para a gente gritar, sapatear. Aquela palavra, ela traz um sentimento diferente, mas eu entendo que essa palavra, ela deve trazer um raciocínio e um entendimento, uma verdade de que nós precisamos ser mais ativos na intercessão. Feche os seus olhos junto comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Glória, 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 Jesus. Perceba que muitos já entram com facilidade na oração. Perceba que algumas pessoas já conseguem fluir porque estão nesse ambiente espiritual. E você não tem muita dificuldade para entrar num lugar que você não saiu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu gostaria que nesse momento, com os seus olhos fechados, você novamente trouxesse ao seu coração pessoas do seu convívio. Que você tem orado. Nós vamos alimentar isso a cada dia nesta igreja. Que nós iremos sim pagar preço juntos pela salvação da nossa casa. Nós continuaremos clamando isso e declarando isso a cada culto. Que sim, a nossa casa será alcançada. Que sim, a nossa família será salva. Que sim, os seus filhos serão salvos. Satanás quer te intimidar. Satanás quer calar a tua voz. Satanás quer fechar a tua boca. Satanás quer colocar pensamentos e sentimentos contrários à intercessão. Satanás quer colocar preguiça em você. Satanás quer colocar confusão e distração em você. Mas o Espírito Santo nos leva ao entendimento. Através da intercessão. Pede-me, te darei as nações por herança. Pede-me, te darei as nações por herança. Clama-me, responder-te-ei. E anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama-me. O clamor não é uma oração comum. O clamor é uma oração de desespero. O clamor é uma oração de alguém que está com intensidade no mundo espiritual. O Senhor quer que nós voltemos os nossos olhos à súplica. O que é súplica? Súplica é pedir insistentemente, é pedir chorando, é pedir chorando, é incansavelmente, entrando nas madrugadas, declarando salvação, declarando cura, declarando libertação. Nesse momento, comece a orar pelas pessoas que você já clamou por salvação e parece que ainda não aconteceu. Mas entenda que é um clamor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus não salvou você primeiro da tua casa porque você era mais especial. É para
Estenda com as mãos em direção à tua casa. Estenda com as mãos em direção. Apenas mais 3 minutos. Vamos. Ore com suas palavras. Ore com suas palavras. Continua intercedendo. Deus tem ouvido as tuas orações dela.